E olá, nosso fim de expediente de hoje aqui, uma terça-feira, frio, né, gente? Eu vou aproveitar e fazer aqui um jabazinho do meu blog. Acessa lá portalradar.com.br e acessa o meu blog que é Hobby Sem Filtro. Oi, 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 oi. E lá já tem uma noticiazinha de hoje, bem atual para o mercado aí de feiras e eventos, né? Que a BRF, oi João, boa noite, a BRF cancelou o leilão dela, né, para contratação de serviços, de live marketing. Então, devido à pressão das agências, pessoal, entra lá, dá uma força, porque aqueles 90 dias lá de forma de pagamento deles também realmente não era legal, né? Mas, e aí, Paulo? Paulo Passos chegou, vou mandar convite, peraí. Olha, eu tô ficando craque já nisso aqui, gente, peraí, calma. Ixi, não, mandando pra pessoa errada. Concentra, Roberta, peraí, Paulo, aqui, ok, adicionar. Aninha, boa noite, Vandinha, Marcel, legal. E aí, Paulo? Ai, a Cris Sister tá no ar lá também. Ah, voltou. Agora estou ouvindo. E E aí? aí, seja Tudo bem-vindo aqui bem? ao nosso fim de expediente. Um Obrigado, prazer. Roberto. É um prazer. Tá, É um olha, privilégio. o Paulo Passos dispensa apresentações aí, mas que é um apaixonado pelo nosso setor de feiras, eventos, enfim. Mas hoje ele está na Abrace como diretor Abraço. executivo, que é a Associação Brasileira dos Montadores, Locadoras de Estantes, né? Como é que está a situação, Paulo? Porque foi uma porrada que a gente levou, né? Que o nosso mercado Imagina, tá tudo levou. certo. Não, tá tudo tranquilo, a Tá, gente tá ganhando dinheiro então até vamos dizer chamar. chega, tá tudo ótimo, fantástico. Vamos abrir agora. Então, Na realidade é o seguinte. porque, É, assim, voltando lá nas minhas primeiras lives, a gente foi pego, foi meio de surpresa, né? Fomos surpreendidos já com uma feira em montagem, né? Que estava praticamente algumas. pronta e, pô, chega lá, galera, desmonta tudo, não vai ter mais feira, né? Então, assim, é um impacto muito grande no nosso setor. Outra coisa, a grande maioria, oi, Rô, a grande maioria desse mercado são profissionais Obrigado, liberais, Rô. né? Ou MEI, enfim. E as montadoras, eu acho que é uma das pontas. E toda ponta, eu acho que sofre mais, né, Paulo? Como é que foi que... Me dá um panorama aí para gente, que não deve ser muito bonito, mas passa esse panorama para gente. Tá, eu vou começar pelo final da história. O que eu sonho, Tá, que a gente deseja, é que o final, e eu tenho certeza disso, o final vai ser bonito. A gente tá. vai sair dessa situação todos mais fortes e melhores. Como você mesmo comentou, nós somos um ecossistema. Eu até fui procurar a palavra hoje, É, metabiose. Eu pensei que era simbiótico. Não, a palavra certa é metabiose. Ou seja, vivemos um do outro nesse sistema. Você sim, não tem um pavilhão sem promotoras, um promotora sem montadoras e sem clientes, sem fornecedores. Nós dependemos um do outro nesse sistema. isso. Na verdade é que eu acho, a impressão que eu tenho, Roberto, é que a gente não acreditava. A gente sabia de tudo, mas eu acho que a gente queria se enganar. Eu não sei se a gente queria se enganar. Eu sabia, a gente estava acompanhando tudo. Havia uma certa precaução por parte de algumas empresas, Claro. mas faz parte. A gente tem que sempre querer o melhor. E o fato é que, se não me engano, foi uma quarta-feira. Nós fomos dormir de um jeito, acordamos num mundo totalmente diferente. É. Né? Tivemos 2 dias de reunião pela diretoria da Abrace naquele momento, e nas primeiras horas, acho que um olhando para a cara do outro, falou, e agora, o que a gente faz, quais são... Você precisa absorver a pancada, está todo mundo brincando agora um pouco de rock lutador, né? Você leva a pancada e tem que ficar... Exato. Tem que levantar. Tem que tem que levantar. levantar, não tem outra opção a não se Não. levantar, né? E aí a gente tentando entender o que a gente podia fazer para as nossas empresas, só fazendo um adendo, é a Associação Brasileira de Empresas de Cenografia e Estantes, tá? Ah, eu esqueci da cenografia. E, é, e aí a gente falou, ok, o que a gente pode fazer agora? Boa parte das empresas com montagem no meio da montagem, nós pegamos algumas feiras aí no meio da montagem, ou seja, para Sim, tudo, começa a exato. desmontar, a feira para inaugurar no dia seguinte, 2 dias depois, algumas na porta do pavilhão,
Tivemos ali o caso específico aqui em São Paulo, na porta do pavilhão, e Foi vamos na entrar às 2 horas da foi na tarde. Intermodal, né? É É, a intermodal. É Marcela, isso do aí. Rio de Janeiro, está falando que dia 10 ela chegou com o caminhão na porta lá da É montagem, mas isso. foi barrado. Isso. Isso. Aí acho que foi liberado, acho que 1 hora da tarde, ia ser liberado volta de 1 hora da tarde, ficaram enrolando, não, acabou, etc. Tal. Vários com estandes prontos, ou cenografias prontas dos seus galpões ou depósitos, Sim, e baixou o desespero em todo mundo. tá. Né? E aí nós estamos falando aqui 60 dias, se eu não me engano, desse processo. Exato. Já 60 dias. Acho que nem esperava que fosse durar. E pelo menos eu desejava que não durasse tanto tempo assim. E nós tivemos casos, as empresas, elas estão tentando, ao máximo possível, segurar o seu capital humano, que é o seu bem mais valioso. Sim. Né? Mas você tem empresas aí com 50, 100, 200 funcionários, e é complicado. Está bem complicado para a gente. Tá. E assim, eu vi que, poxa, vocês estão se unindo, né? Não só os associados, mas principalmente essa conversa que vocês estão tendo com outras associações, como o BRAF, a BEOC, enfim, e acabaram desenvolvendo aí, obviamente, os seus protocolos já visando uma retomada, né? Que eu acredito que espero que seja em breve, né, no segundo semestre, mas e cada protocolo vai ter que ter sua adaptação, né, Paulo? E como é que anda esse tema, né? Porque a gente, todas as lives que eu faço, o que acontece é o seguinte: teremos que dar para transmitir segurança para o visitante. É isso aí. Né? Então, assim, eu acho que essa segurança parte lá do chão, da montagem, né? E, assim, obviamente, os protocolos para eles, para os montadores, né, para as pessoas que estão trabalhando, são totalmente diferentes do visitante, do expositor. Sim. Vocês já estão trabalhando nisso, né? Como o protocolo para uma feira é diferente para um show. E assim por diante. Ou seja, conforme a gente começa a mudar a tipologia de evento, você vai acabar tendo protocolos específicos. Dando um panorama é o seguinte: primeiro, você está corretíssima. Eu acho que o processo, o porquê da existência do protocolo, primeiro eu entendo que é passar segurança. Ou seja, se nós fizermos tudo aquilo ali, nós vamos estar, de fato, fazendo algo que vai dar segurança. Ao dar, nós transmitimos essa segurança. Claro. E o processo está de uma forma muito bem feita, eu quero crer, porque ele não veio de cima para baixo, ou seja, ele não foi com todo respeito aos fantásticos funcionários públicos que existem, não foi um burocrata que chegou e falou, eu vou fazer algo assim e, olha, se virem aí. Não. Claro. As entidades, as associações, nós mesmos estávamos falando outro dia, eram 8 protocolos, né, que a gente tinha comentado. Isso. Então, as associações e entidades têm feito os seus protocolos ou fornecido aos governos as informações necessárias para que eles, pelo menos da nossa parte, entendam como funciona o nosso mundo. Sim. E devolvam esse protocolo de uma forma de lei. Tá. Olha, o governo entende, mas ele foi embasado tecnicamente. Eu acho que o principal papel das associações e entidades nesse momento foi embasar tecnicamente. Como você comentou, a Brás teve um papel junto com o BRAF e a BEOC no desenvolvimento de que foi encaminhado ao governo do Estado de São Paulo. E existe um movimento hoje, o Go Life, que é fantástico, porque ele tem uma pegada de promoção muito forte. Primeiro, ele está muito bem embasado tecnicamente. Claro. Segundo, ele tem uma promoção muito forte que nos ajuda também nesse retorno. Agora, cada entidade ou cada associação está fazendo o seu específico. A Abrace, por exemplo, nesse momento, ela está desenvolvendo 2 protocolos internos. Um é para entrada a reabertura das montadoras após esse processo. Como é que esses funcionários de escritório vão entrar? O que eles vão precisar? O pessoal de galpão, de armazém, como é que eles vão ter que se comportar? Distância, o que vai fazer? Como é que segura numa serra? Enfim, são protocolos internos específicos do nosso setor. Sim. E assim também estamos fazendo para a montagem. Porque, voltamos para uma feira, muito bacana. E a montagem? Como é que a gente vai fazer? Então a gente está desenhando esse protocolo com a ajuda de alguns profissionais da área de saúde e quero crer que em uma semana a gente já esteja isso já pronto para disponibilizar aos nossos associados.
É muito legal isso, Paulo, porque assim, eu acho que quanto antes vocês prepararem, né, e transmitirem essa informação para as agências, né, para os Sim. expositores, mais segurança a gente consegue transmitir para o visitante. É. Ontem, essa semana, eu falei com o Paulo Manso, que é da Rede Accord Hotéis, enfim, eles vão criar um selo, né? E, assim, por exemplo, este Como tem ambiente em foi Portugal, higienizado. como tem na Então, eu Europa. acho que a partir desse movimento, vocês criando, né, um selo, um certificado, falam, olha, tal feira está certificada porque a montagem. E os nossos associados seguem, sim, nossos padrões, né? Então, você vê, é um pouquinho a mais de confiança. Aí entra o Sim. promotor com essa informação e também com o protocolo deles para os visitantes. E assim a gente não vai perder tanto, eu acredito, né? Porque num primeiro momento as pessoas, no meu ponto de vista, posso estar errada, não sou nenhuma estudiosa, hein, Paulo? Pode me interromper que aqui é de mão dupla o negócio, né? Mas no meu entender, num primeiro momento, as pessoas vão estar com certo receio, né? De aglomeração. Poxa, será que essa feira vai estar muito lotada? Se eu chegar lá, como é que vai ser? Então, eu acho que esse trabalho ele tem que começar o quanto antes, né? E não só quando Concordo. falar, pessoal abriu. Concordo. Por isso que existe esse movimento Go Life, entre outras, que a gente está batendo, juntando. Como é que a história do copo meio cheio e meio vazio? Como é que a gente vai olhar essa história que está acontecendo agora? Tá. Então, eu prefiro olhar com o copo meio cheio. Um fato que aconteceu, pelo menos dois fatos aconteceram e que têm sido marcantes. Primeiro, a Abraço está tendo, mais ou menos em média, desde que começou esse problema todo, volta de 2 novas filiações por semana. Tá. Ou seja, Muito mercado, legal. e eu tenho certeza que o que está acontecendo com a gente também está acontecendo com as outras entidades. As empresas estão começando a entender, falei, opa, essa história de unidos mais fortes não é apenas uma frase de efeito. Não. É de fato, unidos são mais fortes. Agora é. E nós, de fato é. E a gente também, como entidade, tem estado muito próximo, muito perto, trabalhando em conjunto com as outras entidades. Eu estou falando a BIOC, eu estou falando a Albraf, eu estou falando a Ampro, o Sidprom, enfim, todas as entidades. De novo, nós estamos no mesmo barco. Claro. Né? E você comentou uma coisa que é muito importante. Vamos falar de feira. Se você me permite, feira talvez seja a tipologia que eu tenho um pouco mais de... Sim. de conhecimento, são 40 anos já nesse mercado, então eu acabo um pouquinho mais de feira. Tem uma explicação para a feira que é muito simples, ela é simplória, mas eu acho que ela resolve. Feira é um tripé. Você precisa ter um local, você precisa quem exponha, ou seja, quem venda, e quem visite, que vai lá comprar. Claro. Então, comprador, vendedor e local. O governador pode chegar amanhã e falar, olha, legal, os pavilhões estão todos abertos a partir de amanhã. E aí? A gente vai ter expositores, vamos ter visitantes. Exato. Então, esse trabalho de todas as entidades, todas as associações e todos os empresários com as suas associações, justamente para que todos nós nos fortalecemos nesse processo todo e criamos um ambiente propício à retomada. Agora, Roberto, eu não tenho a menor dúvida, nós não só vamos voltar, mas vamos voltar muito bem. O caso de feiras, por exemplo, feira é a principal ferramenta de fomento do comércio no mundo. Isso é verdade. Não necessário, existe. quanto antes voltar, porque para a economia poder girar. Né? Gerar, isso, não tenha dúvida. E assim, as nossas empresas de cenografia e de montagem, elas têm um papel, talvez, nessa retomada que pode ser muito relevante. O que nós todos estamos hoje em dia? Nós estamos hoje em dia olhando para uma tela. Eu estou olhando para você aqui numa tela, você me olhando, todo mundo que está assistindo aqui também numa tela. A cenografia e o stand, ele, longe de ser um custo, ele vai passar a ser uma ferramenta de você trabalhar os 5 sentidos. As pessoas vão estar ávidas, vão estar com medo. Eu concordo com você. Eu concordo que vai ter um medo. Todo mundo vai, eu vou ter, você, todo mundo. Mas também vai estar todo mundo... O que a gente fala para todo mundo? Ai, não vejo a hora de sair de casa. Não vejo a hora de sair de casa. Sei lá, fazer alguma coisa, né?
E aí as nossas empresas elas vão ter condições de estar colaborando junto com promotores, clientes, empresários, nessa transformação que vai estar todo mundo ávido por, nossa, eu quero muito um copo d'água. A gente vai poder estar oferecendo esse copo d'água, que vão ser essas cenografias e montagens que vão estar podendo trabalhar com todos os sentidos. Lá na minha live com a Cris Airosa, a gente falou muito disso, de explorar os 5 sentidos, da criatividade que não falta aos brasileiros, mas assim, o pessoal da cenografia, que não é, quando a gente fala cenografia, na minha cabeça, não é só a moldura, não, cenografia envolve muito mais, né? Ela trabalha realmente 5 sentidos, falar, olha, a iluminação, né? Os aromas, as texturas, enfim. Eu acho que vai ser mais trabalhado e com menos recurso, obviamente, né? Mas eu acho que a gente vai se surpreender muito. Aqui tem uns comentários, Paulo, que, olha, eu acho super pertinente da Aninha, lá do Centro Rebouças, né? Que ela fala aqui que... Beijo, Aninha. Que tem que ter um protocolo, mas assim, se cada segmento tiver o seu, fica muito mais fácil, porque talvez o seu como montadora não serve para o expositor ou para o centro de convenções, é diferente, né? Mas é importante que todos se falem. Eu acho que assim que seria interessante criar um protocolo base, tá? Que olha, esses 10 mandamentos aqui todo mundo segue. Do 11º em diante, cada um tem o seu, e de repente certificar ou falar pelo menos, olha, pessoal, esse daqui seguiu as regras, né? Por outro lado, o Murilo Pansarello, ele fala que tem que tomar cuidado também, pensar nos próprios montadores, né? Para não onerar muito também, né? Porque a gente sabe que as verbas vão ser menores e a margem bem apertadinha. Então, tem que pensar com muito cuidado, né, em tudo. Isso cada dia é menor, inclusive. Roberto, não interrompendo, mas interrompendo. As verbas cada dia são menores, cada ano são menores. Você vê os briefings, o cliente querendo mais e cada dia com a verba menor. Ele está corretíssimo disso. E talvez essa seja a grande discussão, ou seja, quem vai pagar essa conta? Porque você tem, como de novo, você tem o pavilhão envolvido, você tem a promotora do evento, você tem nós como fornecedores, você tem outros fornecedores envolvidos. A gente acha que não chegou nessa discussão talvez ainda, mas ele está corretíssimo na preocupação dele. Porque quando vocês sentam para desenvolver os protocolos, eu acho que tem que ser pensado também, né, em toda a cadeia, né? E assim, coisas práticas, obviamente. Não adianta falar para o montador lá, assim como quando começou o lance do EPI, né, para a segurança, tem que ter isso. Peraí, cara, isso no pavilhão não funciona. Pode ser que lá na construção civil, beleza, mas aqui a realidade é... Então, ter essa flexibilidade, e vocês, como entidade responsável por esse setor, obviamente, devem estar trabalhando junto às montadoras para entender as necessidades. Eu acho que até mais do que isso. A gente tem, dentro da Abraço, nós temos o que nós chamamos de grupo de trabalho. Assim, você deve ter, como eu, você deve ter mais porque você é muito mais famosa do que eu, mas você deve ter milhões de grupos. Milhões de grupos. Não tem os grupos de WhatsApp? Todo mundo tem os grupos de WhatsApp. Agora, de família. Tem mais aí, né? Tem um grupo de família, etc. Tal. E essas redes sociais, o WhatsApp, ele tem um ciclo de vida dos assuntos que é fantástico. De repente, um assunto, pum, bomba. E todo mundo começa a falar daquele assunto, naquele grupo, e aí alguém entrou com outro assunto, aquele assunto morreu, ficou para trás. Exato. Aí alguém, 2, 3 dias depois, lembra daquele assunto e vira uma coisa de novo importante. Dentro da Abraço, nós criamos 4 grupos de trabalho. Podem amanhã até ser 6, nesse momento são 4. Um é de regulamentação, outro é educação, benefícios e relacionamento. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega esses assuntos que são mais importantes, tira, né, intelectualmente do WhatsApp e joga para que a gente consiga trabalhar. E aí o que a gente tem? Como você falou, hoje a Abraço está hoje dentro da BNT. Eu, particularmente, sou o atual coordenador de eventos da BNT, do Comitê de Eventos da BNT. Legal. Nós estamos falando hoje em dia NRs. Estamos começando a falar NRs. E EPI, a Abraço, ela fez um manual um tempo atrás. Recentemente tivemos, qual foi? Revestir. Revestir, nós tivemos lá uma fiscalização, já é de domínio de todos esse fato. E o fiscal estava falando em linha da vida comigo.
comigo, enfim, eu falei, cara, desculpa, linha da vida, não dá para você fazer uma linha vida no pavilhão. Então, o nosso trabalho, em conjunto, isso é importante, em conjunto com as promotoras, através da UBRAF, e os pavilhões, e outros players também do setor, é pegar essa conversa e tirar do chão de fábrica, ou seja, tirar do chão, tirar da montagem e levar para o escritório. Tá. Campeão, vamos resolver isso aqui, porque a gente não quer que as empresas sejam multadas por besteira. Quem estiver fazendo errado, ok, tá bom. Errado, vamos penalizar. Justifica, tá pelo errado. menos. Né? Justifica, né? Mas não situações que são oriundas de outros setores econômicos e que acabam indo dentro de uma montagem. Agora, a gente só faz isso e vai conseguir fazer com total apoio e parceria, de novo, junto com as outras entidades que fazem parte desse ecossistema que chama-se feiras, que chama-se eventos. Olha, desde o início das lives, eu estou aqui com o Grupo Radar à disposição, Paulo, porque não adianta a gente só falar entre a gente. A gente tem que falar e levar isso, tem que ecoar, né? O menos ego e mais eco, que a gente vem batendo tanto, né? E falar em menos ego aí, vou fazer o jabazinho meu aqui. Saiu a notícia, está lá no meu blog, né, do Hobby Sem Filtro. Saiu uma notícia hoje do cancelamento, né, do leilão que foi feito pela BRF, né, que eles fazem para a contratação de serviços de live marketing. As agências e a Amplo tanto bateu que cancelaram e agora aquele prazo de 90 dias de pagamento vai ser revisto. Então, poxa vida, não vai dar mais para a gente comprar o peru no Natal e pagar só depois do Carnaval, Paulo. Mas já é uma boa notícia. Que pena. Ó, o Paulo Ventura aqui... Meu professor. Mas ele falou que ele também quer beijo. Manda um beijo para ele, que você mandou para mim. Paulão, um beijo, você sabe que eu também te amo. Isso aí. O Paulo é uma referência no mercado. Paulo é uma referência no mercado. O Marcelo Grimaldi entrou e falou que... Marcelão, como vai? Uma grande solução são os stands inteligentes farão a diferença nesse momento, né? Que realmente, de repente, vem com tecnologia, mas, ao mesmo tempo, vem com outras soluções e embalando um produto de forma diferente, mais criativa e, às vezes, até mais barato. Eu acho Não sei que se era essa a intenção dele, mas é só traduzir, tá? Tá, entendeu? Eu vejo o seguinte, eu acho que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. Acho que cada feira, cada evento tem a sua característica. Você não pode tratar, por exemplo, uma APAS, né? Claro. Com um congresso de farmácia, ou seja, são situações... eu acho que a capacidade das nossas empresas, está justamente em trabalhar em conjunto com os organizadores e patrocinadores em qual a melhor solução para cada tipo de evento. Tá. Eu acho que aí a gente consegue trabalhar. Então você vai ter, sim, stands inteligentes de determinado tipo, outros você vai ter stands um pouco... Assim, o que é um stand? O stand é uma embalagem. Antes de mais nada, ele é uma embalagem. A primeira função de uma embalagem é vender o seu produto. E esse é um stand bem desenhado. A gente não está aqui para chamar a atenção do stand, a gente está aqui para chamar a atenção do produto do cliente. Exatamente. Esse é um bom desenho. Não adianta você ter uma propaganda que ganha prêmio em Cannes, mas que o cliente não vende. E não vende. A pessoa não sabe nem do que estava vendendo, né? Esse que é do que está vendendo. Nossa, aquele comercial que vem, a mulher fala, a criança chora. Mas, Roberta, você sabe... Aí pergunta, mas é para vender o que mesmo? Ah, não sei. Roberto, quando eu comecei, época de prancheta ainda, de desenho, tal, começo da década de 80, a gente pensava muito mais no stand. Né? Ou seja, você não tinha muito conhecimento, muita preocupação, talvez, pelo menos eu não tinha. Estava preocupado em fazer um stand bonito. Essa é a minha única preocupação. O que a gente sente hoje nas empresas é que os arquitetos, os designers, os desenhistas que estão desenvolvendo projetos hoje em dia, eles têm uma noção de produto, de venda, de marketing. Eu não sei onde começa o arquiteto ou o desenhista, onde termina e começa o marqueteiro. Tá. Essa preocupação você nota nos stands. E o Brasil, outro dia, quem me disse isso foi o Armandinho, meu querido amigo Armandinho da UBRAF. Ele estava comentando comigo, ele falou que, Paulo, as montadoras brasileiras dão um show. Sim. Dão um show. Ou seja, a capacidade do profissional de eventos brasileiro, ela está lá em cima. Não, tanto está lá em cima que a capacidade está sendo utilizada em hospitais de campanha, né, entregando antes dos prazos, enfim, agilidade, qualidade,
Isso, ó, falou em Armandinho, tem uma mensagem dele aqui. Setor de Ah, montagem representa é? 1,6 bi do faturamento por ano só em São Paulo, tá? Então, para Ele não, você, para o pessoal que está acompanhando a nossa live, às vezes pode não estar dentro desse mercado, para entender a importância, né, do mercado aqui. O Beto Bardawil, ele pergunta quando vocês acham que os trabalhos de nova forma retornam de verdade? Pergunta de $1 milhão. não, eu acho que já está valendo 2. Está 2 valendo milhões. dois? Já, acho que Porque, já está olha, 2. E euros, e euros. Né? A gente falou outro dia de euros, a gente estava porque falando de eu não euros, né? consegui arrancar de ninguém ainda, de governo, Não, olha, secretário, nada, né? Ainda Roberto, não temos. o que eu mais faço hoje em dia, é conversar. Conversar com os players do mercado, os Claro, amigos, colegas, associados nossos, e, com o governo, quando a gente tem acesso, claro. e tentar entender. O grande problema acho que todos nós enfrentamos, por mais conhecimento, eu tenho vários colegas, professores, por mais conhecimento que todos tenhamos, falta uma informaçãozinha que a gente não tem. Quando é que acaba essa porcaria? Não vou falar, ainda é 6h30, não dá para falar. Não, mas no Ou meu essa pode. com M. Exato. Do seu pode? No meu pode. No meu Então, pode. quando é que termina essa merda dessa pandemia? Entendeu? Que está Não ferrando a vida de sabemos. todo mundo. Não E sabemos. aí, se a gente tivesse essa equação, Tá, a gente consegue. Agora, o que eu sei é que, independente de quando volte, isso para mim fica muito claro hoje em dia. tá. Não é assim, abriu a porteira e vai fazer que nem aquele shopping que outro dia que a gente viu lá todo mundo. Não. Não vai, não vai. Ele é um processo lento, é um processo de aprendizado, todos nós estamos aprendendo com isso. O que a gente tem que ter é o seguinte, as empresas que sempre foram mais estruturadas financeiramente, comercialmente, por equipamento, elas estão sofrendo muito, mas são as empresas que vão conseguir voltar com um pouco mais de estabilidade. Aquela empresa, eu vou chamar aquela, principalmente a curiosa, essa esquece. Então, é a história do copo meio cheio e meio vazio. Legal. Ou seja, Ó, ele não deixa de ser uma forma. Essa nossa live tá ao máximo. Acho que eu vou fazer de novo, porque o que tem de comentário, que eu não sou entrevistadora, né? Sou perguntadora, então é diferente. Imagina. E aqui é bate-papo, não é entrevista. Aqui, o Ricardo da Polidesign, ele fala assim, que é a opinião dele, momento oportuno para fortalecer toda a cadeia de eventos. Promotor, pavilhão, montador e expositor. E Perfeito. fala, diálogo será fundamental nessa hora, né, Paulo? Porque sem diálogo mesmo, já vai ser... Já foi tanta porrada que não adianta querer cada um falar, esse prejuízo não é meu. Então vai ter um pouquinho, né? Não tenha dúvida. Olha, eu tenho sido... Olha, eu sou diretor executivo de uma associação de montadoras. Eu sou procurado e procuro e tenho portas abertas. Quando eu falo estou falando da minha diretoria, com todos os players. A gente fala com promotores, a gente fala com vocês, imprensa, a gente fala com pavilhões. De novo, a gente está todo mundo no mesmo barco. Como é que não? Barco não, isso é mesmo mar, não é isso? É a mesma tempestade, cada um seus barcos diferentes? Cada um é tempestade? Né? Mas a gente está aí um jogando cordinha para o outro, para ter... Não, vem cá você, ajuda aqui. Exato, porque se não nos ajudarmos, se as empresas, principalmente as empresas expositoras, se as empresas mais inteligentes, elas estão pensando nos seus fornecedores, independente se estou falando do setor de evento ou dos outros setores. Tá? De conseguir manter aquele evento. Hoje eu falando com um associado, nem era associado nosso. Tá. E ele estava falando o seguinte, eu falei, Paulo, a minha sorte é que eu tenho, um dos meus clientes me procurou, e a gente está, porque ele quer que eu fique vivo. Ele quer que eu esteja vivo no final desse processo, para poder atendê-lo, porque ele gosta de trabalhar muito comigo. Então, a gente está tentando desenvolver formas... Ele é uma empresa pequena, então, para ele, faz uma diferença muito grande esse tipo de coisa. Mas eu acho que a atitude desse expositor, desse patrocinador, ela foi extremamente inteligente e profissional. Eu vou aproveitar aqui esse momento que tem o Armandinho aí com a gente online, o João Nagy, você, né, que estão trabalhando nessa frente... E aqui a Marcela, ela fala, já estamos há 2 meses, teremos mais pela frente, com certeza, Marcela. E assim, temos que ter a MP mais profunda e longa dos que a 936, né?
assim, tenho conversado com alguns clientes expositores de vocês, mas, assim, os pavilhões, principalmente, eu acho que tem que estender. Vocês já estão trabalhando nesse grupo alguma coisa sobre a CMP, porque vai precisar estender isso aí, né? Já, a gente já fez, a Brás, ela já entregou algumas cartas. O que está acontecendo? As entidades, por si só, elas estão trabalhando sozinhas e estão trabalhando juntas. Existem essas duas frentes de trabalho. Tá? Tá. Já fizemos essa primeira junto ao governo federal, através de um deputado que é da base, aliada a um associado nosso da Abrace, Tá. e estamos também tentando, junto com as outras entidades, o fortalecimento. O que ocorre, Roberto, é o seguinte: a verdade, a grande verdade, é que a gente precisa que o governo... Tem uma frase que eu ouço há muitos anos, que fala o seguinte: eu vou falar de São Paulo, porque é a cidade onde eu moro, o estado onde eu nasci e vivo. E a vocação de São Paulo é turismo de negócio. Sempre foi. Mas o gozado é que eu só ouço essa frase por dois lados. Primeiro, pelos players, principalmente pelo trabalho maravilhoso, magnífico feito pelo São Paulo Convention Business Bureau, pelo comando do Tony. Exato. Ele fala direto isso, né? E os nossos políticos em época de campanha. Só, depois isso que dá uma amnésia, né, neles? Pois é, entendo o que acontece, ou seja, eles olha, só visitar a feira, não é? Pois é. Então, só da Brace, nós somos quase 100 associados. Hoje em dia, ainda somos um número pequeno, mas quase 100 associados. Eu tenho um número aqui, deixa eu ler aqui para não falar besteira. Nós estamos falando hoje em torno de 25 mil empregos diretos e indiretos, próprios e terceirizados, que só os meus associados estão falando. Só 100. Você imagina o universo disso. Por KNAI, se você for procurar por KNAI, o Armando é o expert de todos esses números, mas por KNAI, isso aí, ele é meu professor nos números. Pelo KNAI, nós fizemos uma procura outro dia, deu 9.500 empresas no Brasil, só de montagem e cenografia. Você está me falando de 100 só? Então, 100 nós estamos falando desse número. Faturamento nem se fala, nós estamos falando todo de quase 500 milhões. O governo precisa olhar para a gente, ele precisa ajudar essas empresas, precisa nos ajudar. Ele está falando em capital de giro. Eu estou atrás da Patrícia. Estou atrás da Patrícia. O que acontece é o seguinte: o problema é que você vai no banco. Para separar a gente da tal. Como é que é? Indústria criativa. Né? Pois é, não, tem colagem diferente. Olha, é isso aí, perfeito. Olha, o problema é que você vai no banco. Faz live comigo. Fantástico. Ó, você conta o nosso apoio, a gente vai ligar para ela todo dia, tá? Vamos chamar. Fechou, tá fechado. Todo mundo que está aí, nos ajudem com isso. Já estamos com 80 aqui nesse momento, vamos lá cutucar. O Reinaldo 3835, eu não sei, né, o nome dele completo, mas ele fala aqui, né? É um comentário. A solução será sempre fazer com muito mais, com muito menos tempo, sobrando a conta sempre para as montadoras. Isso daí está na ponta, né? Não tem como, né? Isso daí sempre foi fato, né? Vamos ver. É um fato errado, mas é um fato. O Weber Mansur, com toda essa mudança, acredito que, infelizmente, dias de montagem será ainda menor. Que aí vem a história dos estandes criativos e, né? Porque realmente vão ter que diminuir os dias de montagem, acredito eu, para reduzir custo de feira. O Weber é um colega antigo trabalhando juntos no passado, e falávamos até outro dia sobre isso, sobre esse assunto. O fato é que sim, algumas feiras vão diminuir o prazo de montagem, a gente já sabe disso, mas também vai ter que diminuir o tamanho do problema na montagem. Tá. Então existe um protocolo sendo feito, protocolo não, existem estudos sendo feitos, o BRAF está capitaneando isso, vai passar pela mão do Sindipron, da gente e de outros países do mercado, de uma forma que todo mundo trabalhe. Olha, você pode mudar a regra do jogo, não tem nenhum problema mudar a regra do jogo quando necessário, contanto que você combine o jogo, a regra com todo mundo. E antes de começar o jogo. Fechou, tá bom. Aí todo mundo se adapta. Expositoras, tal. Você não pode ter um lado apenas sendo prejudicado, seja ele qual for. Então, acho que a gente está junto, a gente quer viabilizar os eventos.
O Amadeu da Engeve, amigo querido, beijo, Amadeu, ele fala Amadeu. aqui, Paulo e Roberta, legal ver vocês, né? Aí ele comenta, além da ABNT, o Ministério do Trabalho tem tomado partido para elaborar uma NR específica para eventos? Você tem algo aí na sua cartola para contar para a gente? Tem sim, e além de ele pagar o almoço, que ele está devendo o almoço, ele vai ter que nos ajudar nisso. Existe um processo que a gente... Existe um processo que... ajudar com Opa, fechou. Ministério do Trabalho, acho que não vai dar. Não, existe sim, de fato, um trabalho que... A ideia desse trabalho inicia-se na Revestir, nasce de lá, de conversa de cafezinho, poxa, legal. Nós precisamos fazer isso, etc. Tal, está evoluindo esse processo. NR não é um processo rápido, né? E ele precisa obrigatoriamente da presença e participação de todos os players do mercado. O Amadeu é um deles. Né? Então a gente vai precisar não só das entidades, da expertise e conhecimento do Armando da Ubrafes, do Sindiprom, deles, enfim, a gente vai precisar, e sim, isso urgente. Então a gente já está trabalhando nisso, quero crer que quando a gente consiga terminar isso, tenhamos montagens um pouco menos complicadas, porque não vai ter ninguém falando que pode ou que não pode, porque está usando uma NR de uma obra civil que não tem nada a ver com a gente. Exatamente. Então a gente tem que se adaptar ao nosso setor. Isso aí, para feira, para congresso, para show, enfim, a gente consegue colocar talvez tudo na mesma área. Obrigado, Amadeu. Forte abraço, querido. Aqui o Grimaldi também volta aqui e fala que ainda sairemos mais profissionais dessa história toda, que foi aquilo que você comentou. Concordo. Né? Que as empresas mais estruturadas, é isso que vai ter que ser mesmo. O Insta... Está certo. Insta in the Box fala, montagem rápida, limpa, baixo custo e criativa. Depende principalmente da profissionalização, né? Das montadoras e das pessoas de linha diferente, na verdade. E assim, um comentário, só um parênteses. Olha, você quer me ver assim, arrasada, é desmontagem de feira. Como desmontagem? Desmontagem, porque é destruição aquilo, né? Assim, a reutilização, reciclagem de material é muito, muito pequena, muito pouca ainda, né? Então, assim, eu acho que no momento também onde se falta insumos, o uso consciente e a reutilização deveria estar mais na prioridade. No dia a dia. O que eu vejo é o seguinte, Roberta, se você pegar a escola brasileira na área de feiras e montagem, a gente começa inicialmente com a escola mais europeia, vindo de estandes construídos, etc. Tal, e menos a escola americana, que era de estandes mais rápidos, etc. Tal. E depois a gente foi criada a nossa escola. As montadoras mais estruturadas, né? Eu vou falar melhores, as mais estruturadas, elas têm um trabalho de reaproveitamento de material muito grande, porque elas precisam disso até para viabilidade de preço. Então, aquela parede construída, foi construída só por isso, aquela parede às vezes usa 3, 4, 5 vezes. É uma questão de tecnologia, uma questão de tecnologia. Então, não é o fato de você estar usando madeira ou tecido que é questão de inteligência, de saber aproveitar o material ao máximo. Óbvio, a gente tem muita coisa que acaba sendo se perdido mesmo. Mas a gente acaba utilizando... você tem uma ideia? Um dos trabalhos que a gente está em processo de desenvolvimento, agora está na parte já de tecnologia, para os nossos associados, é um galpão virtual. Então, é um depósito virtual. Então, por exemplo, você tem material, em vez de você construir, pega do meu, eu sou também teu associado, vai ser mais barato para você alugar de mim, do que você ter que fazer. Ou eu posso te alugar. Então, a gente, entre os 100, espero que isso não aumente, a gente vai poder estar trocando materiais e equipamentos sem que isso onere custo, muito pelo contrário, vai abaixar custo e você vai otimizar muito o material. É uma das coisas que a gente está desenvolvendo isso aí. Muito legal. Assim? O Jonagi comenta aqui, né, que o mercado vai ser depurado num todo, né? Essa é a opinião dele. Eu também concordo bastante. Aqui, o João é o expert, né? É mestre. Isso aí, aqui o Edgar Rodrigues, ele pergunta, né, como já estão as feiras avançando no exterior, enfim, a parte digital. Ontem eu tive com o Nick na live, que é da UF, né? E assim, ele me passou uma ideia pessoal dele, tá? Que não representa, mas o que ele falou, Roberta,
eu acredito que seja algo cíclico, né? E agora a retomada das feiras, elas vão deixar de ser muito para branding, né? O digital vai trabalhar o branding e a feira vai voltar a ser realmente business, entendeu? Ou de o quê? O presidente, o dono da empresa, tal, vai voltar a ficar no stand e o visitante vai ser também a pessoa decisória. Foi isso que ele falou ontem. Roberta, Vamos eu não ver. sei, eu acho que, de novo, a gente está numa fase de aprendizado. Isso. O que eu chego, eu tive uma época que eu fui gerente de projeto da Apex, e eu rodei o mundo fazendo feiras lá fora. Dependendo do segmento econômico que você está falando, a feira tem uma pegada. Então você vai ter feiras que, enfim, o que ele está certíssimo o que ele está falando, mas você tem feiras que são mais B2C. Você pega a Mega Artesanal, que é uma feira da Rita, que faz uma feira fantástica, fundada agora, por sinal, para setembro. Ela já é uma feira que você já tem outro target de coisa. Mas eu acho que assim, a gente está numa fase de aprendizado. Acho que as promotoras estão, os organizadores e promotores de feira estão quebrando a cabeça para descobrir como é que vai ser esse mundo novo, por um motivo. O que é uma feira? Eu vou de feira sempre, tá? Feira é vitrine do mercado. Exatamente. Tem aí o caso do salão automóvel, ou seja, é vitrine do mercado. Se o mercado está indo para a direita, ela ajuda, ela pode até potencializar a ida daquele mercado para a direita, mas ela também ela é reflexo também. Então a gente tem que aprender o que vai acontecer com esse mercado novo aí. Olha, vocês que estão aí nessa frente de trabalho junto ao governo, a GTO Estandes fala que precisamos do governo para validar nossos protocolos para a segurança de todos. Mas antes disso, linhas de crédito precisam chegar nas montadoras. Então, gente, isso é verdade, porque assim, tanto a agência como montadora, ela não tem bem, ela não tem estoque, né? Então, conseguir linha de crédito quando você trabalha com serviço é muito difícil, né? Então, se vocês puderem aí abrir essa frente, é o que o mercado vai precisar um pouquinho de oxigênio, tá ligado? Você pegou essa doença, aí você precisa de oxigênio, porque sem isso vai ficar difícil. Um mês, a galera aguentou, tá no segundo mês. Não, agora não dá mais, já começa. A água já cobriu a cabeça, Paulo. Não, e assim, esses milhares de funcionários que eu comentei com você, eles dependem unicamente das sobrevivências das nossas empresas. O problema da linha de crédito é assim, é uma brincadeira, porque quando você vai no banco pedir dinheiro, com todas essas linhas de crédito, o cidadão que está lá, ele te pede tanto documento, pede tanta garantia, que a vontade que dá para falar é o seguinte, fala, amigo, se eu tivesse tudo isso aqui que você está me pedindo, eu não estava aqui. É mais ou menos isso. Eu não estava aqui. Assim, então, como eles não têm estoque, como é que vai garantir alguma coisa? Então, existem algumas linhas de crédito. Semana passada foi feita mais uma pelo governo federal, através do Ministério do Turismo. Mas ok, quantas empresas nossas estão conseguindo realmente ter esse crédito para poder sobreviver a esse processo que está tendo agora? De novo, eu insisto, as nossas empresas, elas têm, eu tenho falado com várias, a preocupação com mão de obra é uma coisa assim inerente ao nosso trabalho. Até pela qualidade, porque imagina, eu tenho um marceneiro que trabalha para mim, terceirizado, mas ele trabalha direto comigo. O mesmo funcionário meu, ele trabalha super bem, eu já paguei curso para ele, ele fez treinamento, ele está 10 anos comigo. Sim. E eu não aguento mais, se eu tiver de mandar embora esse cara que treinei, ele pode ir para outra empresa. Eu não quero mandar embora. Então, não só pelo lado social, mas pelo lado de qualidade. Só que assim, existe um limite para tudo. E as empresas estão começando a chegar, se algumas já chegaram nesse limite. Então, a gente precisa sim de ajuda do governo, que o governo nos olhe, não só como fonte de voto, mas ele nos olhe e fale, olha, estou falando só para as montadoras, não, estou falando para o nosso ecossistema todo. Tá? Ajude as pequenas e médias empresas. Nós somos a cara do Brasil. Se você entrar numa feira, você vai ser a cara do Brasil. Você vai ter multinacional, vai ter empresas nacionais grandes, empresas nacionais pequenas, você vai ter mão de obra própria, mão de obra terceirizada, você vai ter aquela tiazinha que vai lá trabalhar de limpeza, e a gente precisa olhar para ela. A gente precisa olhar para toda essa turma aí.
Olha, é tanto comentário que depois, se você puder passar e responder para o pessoal, tá? Mas, assim, as principais coisas... Levei puxão de orelha aqui até, porque tem gente Por falando, quê? temos galpão, guardamos material, reutilizamos. Pessoal, desculpa, mas é que realmente assim, vocês são exceção, tá? Essas 3 que responderam aí, na minha opinião, estou errada, sempre, entendeu? Sempre parto do princípio que eu estou errada, né? Mas, Entendi. assim, na minha visão, vocês são exceções aí, né? Aí, outra coisa que estão batendo muito aqui é a questão do financiamento desse dinheiro, né? Por exemplo, em São Paulo, a gente tem, eu não sei, eu sempre confundo, Investe São Paulo com o outro, tem o municipal e o estadual lá. Pô, não dá para a gente bater lá e pedir essa linha de crédito para, sabe, para as feiras? Ô, pessoal, peraí. Eu lembro aqui que o Paulo... Olha, já estouramos o nosso horário, mas se você puder ficar mais um pouquinho. Na live com o Sou Paulo... todo seu. A live com o Paulo Ventura. Pô, eles estão pagando lá energia que não está Sim, sendo sim, sim. consumida, né? Então, tem como... depende de quem. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, vamos começar pequenininho. A gente tem que pensar macro, mas agir micro, não é? Que fica mais fácil. Agir localmente. Então, aqui em São Paulo, tem que ter uma interlocução com quem? Com o Investe São Paulo? Investe São Né? Paup. Tem o banco? Não tem, Não, não sei o quê? Vamos assim, saiu essa buscar, semana. vamos Não, buscar. saiu essa semana. Há inclusive, uma normativa por parte deles que a empresa, até quem estiver Tá. aí ouvindo, a empresa que queira esse dinheiro, no mínimo, ela precisa ter o cadastro no Investe São Paulo. O próprio Sindiprom já passou uma orientação nesse sentido, a gente também está passando para os nossos associados. Então, mas, de novo, o meu medo é que a gente caia na estrutura que eu falei agora. Você tem que estar tantas garantias, tanto documento, que você acaba, às vezes, Exato. não conseguindo. O Não. governo, eu acho que assim, o governo ele E me conseguiu talvez atender corrigiram muito aqui, bem. Desenvolve São Paulo, não é Investe, Desenvolve Desenvolve São São Paulo, Paulo. é isso aí, perfeito. O problema é como chegar na gente. Ou melhor, como a gente consegue chegar neles. Vamos, E vamos bater lá. essa é a discussão. Ou seja, como é que a gente consegue transformar esse dinheiro que estão talvez disponibilizando em realmente investimento para isso? Agora, acho que a resposta para isso é a união União, entre diálogo, o sentar. E olha, diálogo, vou te exatamente. falar, se com a união das agências conseguiram derrubar o leilão anual de contratação da Sim? BRF, cara, tem que ir para cima e bater mesmo, tem que fazer ecoar. E quanto mais gente falando, aqui, o Reinaldo Perfeito. 3835 fala, a maioria das montadoras trabalham contra recibo de locação, né? Como que vai comprovar faturamento para liberar crédito? Tá aí, é impossível. Vamos bater em cima desse tema. E se vocês né, puderem, vamos atrás lá do que me corrigiram, Desenvolve São Paulo. Ó. Eu levo ó, puxão de orelha aqui, adoro. Vamos ver o que mais. Nossa, muita coisa mesmo, viu? Desenvolve São Eu não estou Paulo. conseguindo ler Desculpa, aqui as Nagi, perguntas. errei. Não, e pior que eu só levo esporro aqui de professor. Eu falei que eu Não, sou o Nagi, entrevistadora. o Nagi, quando falou que ele ia assistir, eu falei, pronto, agora fiquei nervoso. Eu também, eu Entendeu? Que começo a suar agora já. ferrou. agora ferrou. O Nagi vai assim, nossa, agora Exato. ferrou. Danou-se aqui. Mas, poxa, Paulo, eu acho que assim, se a gente puder levantar essa bandeira, vocês aí, as associações, contem com a gente como canal de comunicação. Se tiver que correr atrás de alguém, vamos sim, vamos bater na porta, como a Patrícia, a Ellen, que eu estou atrás, né, para conversar. Enfim, vamos trabalhar essa questão do crédito, né? Essa questão aí dos protocolos, mas que não onerem as montadoras. Então, vamos trabalhar juntos. Tá? Os protocolos, os protocolos eles só vão onerar, ou seja, algo pequeno, entendo, porque é o que vai onerar para todo mundo. Por exemplo, você está saindo com máscara para sua casa, eu estou saindo com máscara, ou seja, não são nada de muito. A grande virtude desses protocolos, que quando a gente fala em micro, que é um escritório, uma montadora, a gente está falando a mesma coisa, a estrutura que você está gastando no escritório. O problema é quando você entra numa feira, que nós estamos falando em 3, 4, 20, 40, 60 mil metros quadrados. Aí a grana é alta. Então a gente tem que saber como dividir essa conta. O Marcelo está falando para gente, montadoras, campanha, manda banner para cá, Paulinho, vamos correr, precisamos de mais associados. Quanto maior, né, mais representatividade para mostrar a força. Então, estamos juntos, vamos embora lá.
E, peraí, os protocolos, então, vamos trabalhar nisso, pode mandar banner para a galera se associar, vamos disparar aí, vamos chamar o pessoal para se associar. E aqui à disposição, quando você quiser, pode vir, pode falar merda, pode também. Aí, ó, eu gostei. Tamo junto, né? Eu levo o puxão de orelha, enfim, mas tudo bem. E assim, Paulo, foi muito esclarecedor, muito bacana essa live com você, porque... Obrigado, prazer é um privilégio. E cada live que eu faço é muito aprendizado, é gratidão mesmo, porque eu só tenho falado, graças a Deus aí, que o pessoal tem topado fazer as lives. Minha mãe que sempre liga nesse momento. O Nagi, o Paulo Ventura, quando trava é minha mãe. É muito importante assim, para a gente, como veículo, poder, sabe, estar junto e realmente levar informação que, poxa, às vezes fica parado só entre vocês. E não é isso que a gente quer eco. Roberto, eu só tenho que te agradecer. Outro dia, agora eu faço em público, outro dia eu fiz uma... não sei se chegou aos teus ouvidos, mas eu falei através de um repórter de vocês. Eu falei que eu queria parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. Óbvio que todos nós do setor, nós acompanhamos todos os veículos do setor. E eu falei, cara, o trabalho está muito bem feito, ele está informativo, ele não está levando tendencioso para nenhum lado nem para o outro, ele está tentando abranger tudo de uma forma. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E essa live que você criou, ela tá, eu tenho acompanhado, ela está de uma forma... já que a gente está todo mundo em casa, ela está intimista. Ela tem uma forma descontrolada. Descontrolada, porque assim, se você assistir lá, eu choro. Outro dia eu chorei com Cris Airosa, aí eu dou risada, aí eu falo palavrão, aí tem mensagem aqui no WhatsApp, Roberta, para. Mas, poxa, é que nem o meu blogzinho, o Sem Filtro, consuma sem moderação, cara, sabe? Vamos falar, vamos conversar, porque é o diálogo que vai... nos levar e transformar realmente esse mercado numa vitrine que ela merece ser. Não é isso? Eu só tenho que te agradecer pelo espaço que você está dando para a gente. Nossa, não agradece nada, imagina, que é uma troca sempre. Obrigada, Paulo, Legal. De coração. Logo mais vai para o YouTube, então quem quiser ver, rever ou indicar para alguém, por favor, e se você puder responder a galera aí... essas perguntas ficam como? Elas ficam no YouTube depois? Como é que elas ficam? Já, daqui meia hora ela já está no nosso canal do YouTube. Então, faço questão, vou responder todos. E conte com a gente. Obrigado por todo mundo aqui. Legal. Beijo grande para todo mundo e para você. Vamos associar, galera. É isso aí. Obrigada de coração. Bacana. Beijo grande. Tchau. Tchau.